São 4 horas da tarde. Estou falando com vocês aqui desde Porto Alegre. Tempo nublado em Porto Alegre, temperatura mediana. Mas tempo úmido, muito abafado também. Gostaria que hoje, dia de Natal, tivesse um tempo melhor aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas não é assim. Bom, eu estou trabalhando normal aqui, dia 25 de dezembro, né? São 4 horas da tarde. Até há pouco estava atualizando as informações no meu blog polibiobraga.com.br. Convido vocês, já convidei outras vezes, para que frequente o meu blog aí 7 dias por semana, que eu trabalho o dia todo ali atualizando as informações mais relevantes de ordem política e econômica do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul também. Estou aqui, estou fazendo jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, mas estou acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil e desde manhã venho acompanhando as notícias relacionadas aí com a internação e a cirurgia do Bolsonaro e a carta testamento que ele deu para o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, ler quando iniciou a cirurgia, que durou 4 horas, que iniciou às 9 horas no Hospital Death Star de Brasília. À 1 hora da tarde, a Michelle já estava usando as redes sociais para informar que tinha terminado a cirurgia, que estava tudo bem. Bolsonaro vai ficar mais uns 5, 6, 7 dias ali internado, mas os próprios médicos disseram foi um sucesso total a cirurgia. Mas às 9 da manhã ninguém sabia o que podia acontecer, né? Bolsonaro fez uma cirurgia de novo de hérnia, né? Hérnia inguinal. Eu já fiz 4 cirurgias de hérnia inguinal. É uma cirurgia simples, mas não numa pessoa como o Bolsonaro, né? Porque ali não se tratou apenas da hérnia inguinal, mas inclusive de problemas de alças intestinais ali. Você sabe que depois que ele sofreu aquele atentado por aquele militante do PSOL, ex-militante do PSOL, ele nunca mais foi o mesmo, né? Porque o assassino enfiou a faca na barriga dele e ainda torceu, né? Ali não matou por contingência, né? Mas enfim, já é a 8ª cirurgia que ele faz. Olha, pois bem, mas eu antes de falar sobre isso aí, sobre a carta testamento, que o senador Flávio Bolsonaro leu bem na hora que ele estava começando a cirurgia, eu quero fazer um outro registro aqui, que é a respeito de uma outra questão, digamos assim, né? Que é essa questão do Moraes e do Banco Master, né? Porque eu estou assim muito impressionado que aquelas agências de checagem, lembra? Durante o governo do Bolsonaro toda hora tinha uma agência de checagem. Era, Bolsonaro atacou uma baleia, né? A agência de checagem. A baleia era uma jubarte, estava no litoral de Santos. Né? Qualquer coisa eles. E era sempre para esculhambar com o Bolsonaro. Mas agora, em relação a esse caso do Banco Master e do Alexandre de Moraes, que é uma coisa escandalosa, eles estão quietinhos. Não, ninguém, nenhuma agência de checagem. Né? Eu estava investigando hoje, não tem nada não, né? E aquelas outras agências e institutos que costumavam a todo momento repercutir, olha, vamos ver qual é o trending topics hoje, ou seja, quais são as notícias mais importantes que estão viralizando nas redes sociais. Eu achava até, eu digo, bom, deve ser isso aí do Banco Master e do... Mas que nada, eles não estão colocando nada. Então eu fui pesquisar, eu tenho... Esse canal aqui está alojado na plataforma do Google. E como o meu blog também está alojado no Google, né? Eu fui, então, atrás pelo menos de uma referência que é do Google, né? O que está viralizando nas plataformas do Google, né? No YouTube, no meu blog, enfim, toda a plataforma do Google. E aí peguei, selecionei cinco primeiras trending topics meus, baseado no Google. Primeiro de tudo, sobre o assunto que eu vou falar daqui a pouco com vocês aí, ó, que viralizou mesmo. Bolsonaro escreve carta lida por Flávio. Foi ponto 1 ali do Trending Topics do Google de hoje. Né? Segundo, o pronunciamento do Lula no Natal foi feito ontem. Né? Terceiro, o pronunciamento da Michelle no Natal. Michelle,
O Lula com todos, televisão aberta, televisão fechada, tudo, né? Aquela força tremenda do governo aí, dando dinheiro para todo mundo, né? Da imprensa. Em quarto lugar, aí é que aparece em quarto lugar esse caso Master e Moraes. Eu pensei que ia estar em primeiro lugar, mas não está. Mas está ali entre os cinco, né? Está em quarto lugar. E em quinto também ainda também a questão do Moraes. Mas aí, em relação a uma informação que a mídia de esquerda começou a veicular aí, de que quem andou dedando o Alexandre de Moraes foi o dono do BTG, do Banco BTG, o André Esteves, né? Aliás, na segunda nota das três que o Moraes assinou a respeito desse caso aí, tentando explicar e não explicando nada, só tergiversando, na segunda nota ele diz que, entre outros banqueiros com os quais ele se reuniu, estava o André Esteves, esse aí. Acho que eles fizeram uma ilação dali, porque o André Esteves do BTG era um concorrente direto do Master, né? Sobre esse assunto, assim, hoje, no meu blog, polibraga.com.br, está lotado ali de informações, né? Bom, mas vamos então à questão do Bolsonaro, né? Agora, no início da tarde, eu estava checando as informações, a Michele Bolsonaro informou que terminou a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro em pleno sucesso. Ela usou o Instagram, informou que o procedimento foi finalizado no início da tarde, com sucesso e sem intercorrências. Ou seja, foi tudo bem. Mas ela alertou, agora é aguardar o retorno da anestesia, que já ocorreu, e ele vai ficar agora mais 5, 6, 7 dias lá, hospitalizado, vigiado por 2 gorilas aí da Polícia Federal, aí, 24 horas por dia na porta do quarto dele. Bom, e a carta testamento? Tem gente que diz assim, ó, como a carta testamento? O Bolsonaro não morreu. O Getúlio, quando escreveu a carta testamento dele, no dia 24 de outubro de 1954, ele também ainda não tinha morrido, ele também não tinha enfiado uma bala no coração. O velho Getúlio ali estava com 72 anos, naquela época, 54. Eu me lembro quando ele se suicidou, a notícia se espalhou, eu era um guri lá do Colégio Ginásio São Luís, de Jaraguá do Sul, e a gente até bateu palma, não porque ele tenha se suicidado, mas porque o irmão Marista da época lá liberou todo mundo. Agora podemos ir todo mundo para casa. A gurizada, eu inclusive, podia morrer um presidente por dia, né? Bom, mas enfim, senhores. Vamos ver agora. Aí a carta, né? Eu vou ler, mas a carta testamento do Bolsonaro, ela não tem o mesmo viés da carta testamento do Getúlio, né? Porque o Getúlio, ele fez uma carta, na verdade, ele fez uma carta se despedindo do povo brasileiro, né? Uma carta dramática, trágica, né? Não, a do Bolsonaro eu dizia que é dramática, mas a dele é trágica, porque ele sabia que ia dar um tiro no coração em seguida, deu. E ficou famosa uma expressão, inclusive dessa carta testamento de 54, onde ele dizia: esse povo de quem eu fui escravo não será escravo mais de ninguém, ele disse, né? E eu saio da vida para entrar na história. Isso é um texto trágico, hein? Um texto muito trágico. Enfim, mas a carta do Bolsonaro não chega a ser trágica, mas ela é igualmente dramática. E ela é igualmente uma carta ao povo brasileiro, né? Prestem bem atenção, é curta, enxuta a carta, eu vou ler para vocês aqui. O senador, então, leu essa carta aos brasileiros e diz o seguinte, aqui a íntegra. Eu estou publicando no meu blog a íntegra também, mas é curta, prestem bem atenção. Depois vocês deem uma olhadinha na carta de testamento do Getúlio e vejam se não tem alguns aspectos parecidos ali, muito semelhantes. Ao longo da minha vida, escreve o Bolsonaro, eu tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com a minha saúde e a família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça, escreve o Bolsonaro, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, eu tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República no ano que vem. Eu entrego o que há de mais importante, e aí é que está uma parte dramática, né? Eu entrego o que há de mais importante na vida de um pai, e é verdade. O próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Olha a responsabilidade, né? O pai
prestes a ir para uma 8ª cirurgia, não sabendo nem se ia sair vivo dessa cirurgia. Mas pior do que isso, já politicamente assassinado ali por ordem do Moraes, com os direitos políticos confiscados e preso, né? Incomunicável. Mas então ele escreve: eu entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. É o legado, né? Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente. Pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade, correspondendo aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. É isso aí. É uma situação dramática essa, né? Que está vivendo o Bolsonaro como pai e como político. Ele tem operado politicamente com precisão cirúrgica e desde que escolheu o Flávio Bolsonaro para honrar o seu legado como candidato a presidente da República. Né? Em poucas semanas, o Flávio Bolsonaro, segundo essa pesquisa aqui do Instituto Opinião publicada pela Veja, está no segundo turno praticamente empatado aí com o Lula da Silva, né? 42 a 37,5. Margem de erro de 2,5 para mais e para menos, aí é empate técnico. Com 2 semanas. A força, hein? Então é isso, senhores. Anime-se. Porque do outro lado lá eles estão desanimados, hein? Eu acho que o Alexandre de Moraes aí perdeu o respeito, perdeu a respeitabilidade e perdeu as condições de continuar oprimindo o povo brasileiro. Estou exagerando? Bom Natal aí, bom resto de dia de Natal para todos vocês. O meu será ótimo, tenho certeza.